o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versos de 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, diz que Israel foi a vinha que Deus plantou, limpou, cuidou, colocou muros de proteção, regou e fez tudo quanto um viticultor poderia e precisaria fazer para que ela produzisse, em abundância e com qualidade. A despeito de todo o esforço e empenho e dedicação e zelo dedicado àquela vinha, chamada Israel, ela, em vez de produzir frutos doces, produziu uvas bravas, frutos sem qualquer valor, sem qualquer utilidade. Agora o Senhor Jesus Cristo afirma para nós: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E Jesus mostra neste cenário que nós somos os ramos, e um ramo de uma videira só tem duas finalidades: ou ele produz fruto, ou ele é destinado para o fogo, ou fruto ou fogo, não tem uma segunda, uma terceira utilidade. Mas o Senhor Jesus, no texto lido, mostrando que Deus espera de nós frutos, vai descrever aqui 4 cenas. E eu peço que você, com a Bíblia aberta comigo, confira. A primeira cena está no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto. Então há uma ideia aqui de um ramo que não está produzindo fruto nenhum, não dá fruto. Depois, no verso 2, está escrito ainda: todo que dá fruto, limpa. Então, o que não dá fruto, corta. O que dá fruto, limpa. Então, tem ramo que dá fruto. Dá fruto. Terceira cena
traz ainda no verso 2, o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então você tem não fruto, fruto e mais fruto. Então quem está produzindo fruto pode produzir mais fruto. Mas olha o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então tem gente que dá fruto, tem gente que pode dar mais fruto, mas tem a possibilidade de produzir muito fruto. E no verso 8, está escrito: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você e eu somos ramo, enxertados na videira. A videira é Cristo. A pergunta é: quem somos nós nesta noite? Esta é uma autoanálise, esta é uma autoinvestigação. Nesse aspecto, como você se classificaria? Nenhum fruto? Fruto? Mais fruto? Ou muito fruto? Então, o Senhor Jesus Cristo vai dizer no capítulo 15, verso 16, algo muito interessante. Eu peço que você leia em voz alta comigo esse versículo. Vamos juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, quando o Pai escolheu a você e a mim, Ele nos escolheu e Ele nos designou. É um chamado e um envio. E nesse envio, o que Ele espera de você e de mim é darmos frutos. Ele nos escolheu para isso. Então, se assim como Israel foi plantado como vinha e havia uma expectativa de uvas boas e não de uvas más, bravas, Deus espera de você e de mim, já que Ele nos escolheu e nos enviou para isso, que você e eu possamos produzir frutos. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. Primeiramente vamos pegar esta imagem ou esta ideia do verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto. O que significa isso? Bom, esse versículo foi interpretado de três maneiras. Primeiro, Jesus estaria se referindo aqui apenas a um crente nominal. Aquele crente que é crente de nome, de rótulo, que é membro da igreja, que foi batizado, que está matriculado na escola dominical, que talvez até exerce algum cargo na igreja, mas ele não nasceu de novo. Ele nunca experimentou o toque regenerador do Espírito Santo. A união dele com Cristo é apenas formal e nominal. Ele só tem nome que vive, mas está morto. Pois onde não há fruto não tem vida. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação desse texto é que o que não dá fruto corta. É como se uma pessoa fosse salva e agora, já que não deu fruto, corta e perdeu a salvação. Bom, nós não subscrevemos essa teologia, esse entendimento de que salvação possa se receber e se perder. Você possa estar salvo de manhã e perdido de noite. Então nós achamos que esta proposta ela está descartada. A grande pergunta no texto é o que significa isso? E talvez a melhor forma de interpretar o versículo 2 é pegar a palavrinha que está aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O corta, essa palavra corta, na língua grega,
ela é muito curiosa, porque penso ser ela a chave hermenêutica para entender o texto. A palavra grega aqui é a palavra airó. E esta palavra, nas vezes que aparece, ela não significa passar a tesoura e cortar e seccionar. Esta palavra, ela aparece em outros textos, como lá em Mateus 14, para recolher os pães que sobraram na multiplicação. Foi levantar e recolher os cestos. Jesus não queria desperdício. A palavra ali, recolher, é airó. Esta palavra foi usada, por exemplo, para carregar a cruz. Quando Simão carregou a cruz, ali não é cortar, é levantar, é carregar. Essa é a mesma palavra que aparece em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que na verdade Jesus está querendo dizer com esta expressão? Do verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Bom, então vem a terceira interpretação, e eu estou inclinado a pensar que ela é a melhor proposta hermenêutica para entendermos esse versículo. A ideia aqui é a ideia de levantar. O ramo da videira, ele tem a tendência de crescer e rastejar, ele ir para baixo, e se ele rastejar, ele vai ficar coberto de poeira. Se houver chuva, ele vai ficar coberto de lama, e tanto coberto de poeira quanto coberto de lama, ele não vai produzir. Qual é o papel do viticultor? Qual é o papel daquele que está cuidando desta vinha? Jesus diz: eu sou a vinha verdadeira, sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. A ideia, portanto, aqui é a ideia de um ramo que caiu, que está sujo, que está enlameado, que precisa ser levantado, amarrado, juntado aos outros ramos, para que ele produza. Porque, primeiro, o texto não pode estar dizendo de um crente nominal, nem de perder salvação, porque a ideia é todo ramo que estando em mim. O que rege esse versículo é estando em mim. E se você está em Cristo, você tem vida. Se você está em Cristo, você é ramo. Se você está em Cristo e caiu, precisa ser levantado, precisa ser restaurado. E há muitos crentes que não produzem fruto, irmãos, porque caíram, estão na lama, estão na poeira, precisando ser limpos, lavados, levantados, amarrados lá em cima, para que possam cumprir o seu papel e o seu propósito de dar frutos, e muito fruto, para a glória de Deus. Mas o que significa isso? O ser levantado, irmãos, na Bíblia fala de disciplina, porque disciplina na Bíblia não é castigo. Disciplina na Bíblia não é quem errou, você dá um chute nele e joga para fora. Um viticultor nunca corta e joga fora um ramo, não. O ramo é útil, ele é importante, é ele quem vai produzir fruto. A vinha foi plantada com esse propósito, de produzir fruto. Então o que ele faz? O que Deus faz com um crente salvo pela graça, que caiu e não está produzindo fruto, porque está sujo, está cheio de lama, precisa para recuperar? Deus levanta, e levanta através de quê? Da disciplina. A disciplina é limpá-lo, é levantá-lo, para que ele viva de uma maneira frutífera para a glória de Deus. Agora, a disciplina, irmãos, não é agradável. No momento ela dói, no momento ela machuca você, mas
A melhor maneira de entender disciplina é saber o que é ser pai e mãe. Eu pergunto a vocês, que pai e mãe disciplinam um filho com alegria? Umas palmadinhas, embora hoje está bem proibido, mas a gente dá assim mesmo, né? Quando precisar. Agora não dá mais porque meus filhos já cresceram, mas quem pai tem na idade certa aí, faz mal nenhum. Mas ninguém faz isso com alegria. Estou falando de espancar, estou falando de machucar, estou falando de disciplinar. E Deus diz assim, se você não é disciplinado, você não é filho, você é bastardo. Você não passa na rua e vê um menino rebelde, para o carro e dá uma disciplinada nele, não. Faz isso não, que é loucura. Ele é seu filho. Mas você está em casa, sentado à mesa. Aí o menino pega o copo de suco e bate na mesa, não quer esse suco. Ah, que bonitinho, ele é independente, ele tem opinião própria. É assim que pai e mãe reagem? Que menino inteligente, olha aí, ó, sabe fazer suas escolhas. Já é firme desde criança. Ou você dobra esse cipó, ou você vai ser dobrado por ele. Se não aprendeu em casa, vai aprender com a chibata da polícia. Então, quando um pai e uma mãe disciplina, não é porque não gosta, é porque ama. É para que ele seja uma pessoa de bem, para que ele seja uma pessoa que tenha respeito, que tenha princípios, que tenha valores, que aprenda o certo, que evite o errado. Então, quando Deus nos disciplina, é para o nosso bem, é fruto de justiça. Ele nos corrige para que a gente tenha deleite na alma, prazer nele, prazer na santidade. Agora vamos olhar a segunda cena, do versículo 2. Então vamos entender que a palavra cortar aí não é passar tesouro e jogar fora, porque esse ramo está ligado à videira, estando em mim, está claro? Agora a segunda parte, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, ou seja, você produz fruto, mas você pode produzir mais. Ô gente, todo agricultor, ele procura sempre meios e formas de maior produção. Eu vou visitar a minha família lá na roça, no interior do Espírito Santo, e eu fico muito feliz, porque eu tenho 2 sobrinhos hoje, muito inteligentes, muito articulados, muito estudiosos na área da agricultura, e vejo que as lavouras de café que eles têm, são as que mais produzem na região. Mas eles procuram a melhor semente, eles procuram a melhor tecnologia, eles procuram as melhores formas de adubar, de irrigar, e etc. e tal, e eles vigiam a lavoura, e olham a lavoura, e cuidam da lavoura, e eles procuram estudar sobre isso, para que aquela árvore que foi plantada com a finalidade de produzir café, produza mais café. Então, o que significa isso? Limpa para que produza mais fruta ainda. Bom, a ideia de limpar, irmãos, é a ideia da poda. Eu achei muito curioso, porque eu fui para a lavoura agora, foi um período de chuvas, as lavouras estão lindas, maravilhosas, mas se você chega lá, a árvore fica luxuriante demais, folhuda demais, com ramos demais. Aí ele vai lá e arranca aquela parte mais viçosa. Falei, como? Não pode, deve. Se não vira vareta pura, não tem espaço para a luz entrar, não tem espaço para o café crescer, não tem espaço para se produzir. Aí fica uma árvore belíssima, cheia de folha, cheia de galhos, mas não tem frutos. Então sabe o que Deus faz com a sua vida, com a minha vida? Que às vezes a gente começa a ficar muito bonitão, sabe? Você fica assim, importante demais. De repente você fica cheio de folhas demais, de galhos demais. E aí as pessoas admiram a sua beleza, admiram a sua pujança, admiram a sua inteligência, admiram a sua sabedoria. E Deus vai lá com a tesoura, e tesoura aqui, tesoura ali, tesoura acolá, e vai podando, e vai podando. Eu falei, Deus, está doendo. Vou podar, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou querendo frutos, mais frutos na sua vida. Então entenda isso, Deus está com a tesoura na mão,
Chora não. Esperneia não. Deus está querendo mais frutos na sua vida. Veja bem, Deus nos disciplina quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós fomos para o chão, para a lama, para a poeira, Ele nos levanta. Mas Deus nos poda não porque estamos fazendo a coisa errada, porque estamos fazendo a coisa certa. Mas Ele quer que a gente seja mais produtivo no seu reino, tirando qualquer coisa que tire de nós a seiva para produzir mais, coisas que vão nos distrair, coisas que vão nos atrair, mas vão tirar o nosso foco, que é produzir fruto. Então Deus passa a tesoura e nos poda. E aí você vai perceber, irmãos, que essa poda seria, diríamos hoje, as provações da nossa vida que vêm, e na hora você não entende. E eu estava lendo esta semana, pastor Arival, acerca do Davi, e talvez uma coisa boa, essa semana passada eu fiz isso, eu peguei a história do Davi, e dei uma lida nela, assim, numa sentada só, e é um conselho que eu dou para os meus irmãos. Às vezes você está lendo a Bíblia, lê um versículo hoje, aí semana que vem você vai ler outro versículo, não tem nada a ver com aquele que você leu primeiro, aí você nunca conecta os fatos, você nunca junta os elos, as correntes. Dá uma lida numa sentada só na história do Davi. Você encontra o Jessé na casa o Samuel na casa do Jessé para ungir um filho rei. Aí entorna o azeite na cabeça dele, e ele podia pensar, bom, agora estou com a faca e o queijo na mão. Pronto, agora sou rei. Olha, mas ele matriculou-se, foi numa escola de deserto, de luta, de dor, de sofrimento, de perseguição. Falei, mas Deus, não estou entendendo, o cara é ungido rei e começa a sofrer? Por que então ungiu o rei? Mas se Davi não tivesse as lutas que teve, as provas que teve, as dores que teve, as perseguições que teve, os enfrentamentos que teve, ele não seria o Davi. Você e eu não teríamos os salmos que nos encantam até hoje. Ele não teria sido a bênção que ele é para o mundo ainda hoje. Então, Deus passa a tesoura na gente, não é porque Deus odeia a gente, não é porque Deus não gosta da gente, é porque Deus diz, meu filho, eu quero que você produza muito fruto, e eu quero que você inspire as novas gerações a produzirem fruto. Leia a história de Paulo. Paulo não seria Paulo se não tivesse passado o que passou. Leia a história dos homens de Deus, como Moisés, como Elias, e eles não teriam sido os homens de Deus que foram, se eles não tivessem recebido a tesoura de Deus. Não é porque estava andando em pecado, Paulo não estava passando as lutas porque estava andando em pecado, Elias não estava passando as lutas que passou porque estava andando em pecado, Moisés não estava passando as lutas que passou, 40 anos no deserto, aliás 40 anos, 40 depois, porque estava vivendo em pecado. Mas você só admira Moisés, você só admira Elias, você só admira Paulo, você só admira Davi, porque Deus tratou com eles, para que eles produzissem muito fruto para a glória de Deus. É isso que Deus está fazendo com você e fazendo comigo. Mas agora vamos ao que está escrito, por gentileza, ainda no verso 2, para que produza mais fruto ainda, e é o versículo 5 desse texto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui, irmãos, a ideia que vai reger o texto agora é o verbo permanecer. Esse verbo, só nesses 11 versículos, vai aparecer 10 vezes. 10 vezes. O que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto? É que Ele está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Mais ainda, a chave da virada do entendimento é: você não tem condições de produzir muito fruto por você mesmo.
Não é o seu dom, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não é a sua desenvoltura, não é as suas estratégias, não são os seus recursos. A seiva para produzir fruto não vem do ramo, vem da videira, vem do tronco. Então o segredo é você estar conectado ao tronco, permanecer em Cristo. Se você permanece nele, a seiva dele vem para você, e a seiva dele vindo para você, você produz muito fruto, e nisso é glorificado o Pai. Então, me permita agora destacar alguns pontos desta verdade preciosa. Primeiro, permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Olha o verso 4. Permanecei em mim. Aqui não está pedindo, não está solicitando, não está sugerindo. Aqui está o quê? Ordenando. É uma ordem. Permanecer em mim. Agora, o que é permanecer em Cristo, irmãos? Nós estamos ligados inalienavelmente com Ele. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Nós somos os ramos, Ele é o tronco. Mas aqui tem a ver com relacionamento, com intimidade, com comunhão. Como é que é a sua vida depois do domingo? Amanhã começa a segunda-feira. Você tem uma rotina de trabalho, de estudos, de viagens, de conferências, de labor. Nesse interregno, até o domingo que vem, como é que é a sua vida? Vida de oração, meditação da palavra, de adoração, de testemunho. Você dá uma desligada? Você chega em casa agora e bota a sua Bíblia numa prateleira, até domingo que vem para pegar de novo? Ou sua vida devocional é intensa dentro da sua casa? Permanecer em mim. Segundo lugar, veja comigo por favor, versículo 6, permanecer em Cristo é vital para a salvação, porque olha o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Veja a diferença do verso 6 para o começo do verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, corta, levanta, está em mim. Agora o verso 6 é, se alguém não permanecer em mim, ou seja, se alguém não está em mim, será lançado fora. Se você não estiver ligado a Cristo, você é um ramo que não produz nada. Então o ramo só tem dois propósitos, ou fruto ou fogo. Ninguém é salvo sem permanecer em Cristo. Ninguém é salvo fora de Cristo. Não há outro nome que você possa encontrar salvação, a não ser no nome de Cristo. Então permanecer em Cristo é vital para a sua salvação. Mas em terceiro lugar, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Olha o verso 4 e 5 comigo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nada de achar que você possa, por você mesmo, produzir alguma coisa. Você só pode produzir fruto se permanecer em Cristo. Sem Ele você não faz nada. Sem Ele você não é nada. Sem Ele você não consegue nada. Então, para produzir fruto, tem que permanecer em Cristo. Tem que permanecer em Cristo. Mas em quarto lugar, permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos dele. Olha o versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então eu pergunto a você, você é um discípulo de Jesus? Você tem produzido muito fruto? Você é conhecido como discípulo pelo fruto. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, e amor é fruto do Espírito. Mas ainda, vejam vocês, versículo 9, por favor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
Não pode você permanecer no amor de Deus se você não estiver ligado a Cristo. Se você não estiver ligado à videira, você não demonstra o amor de Deus, você não se sente amado por Deus, você não se torna instrumento e canal do amor de Deus para outras pessoas. Mas ainda, versículos 7 e 8, você tem resposta às suas orações. Leia o versículo 7 comigo, por favor. Vamos lá? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Então, comunhão com Cristo é a base, é o alicerce da sua vitória em oração. Preste bem atenção nisso. Às vezes as pessoas, eu oro, mas eu sinto que a minha oração nem passa do teto. Eu oro, mas eu não vejo resposta. Eu oro, mas também não vejo resultado. Eu oro, mas também não vejo nenhuma evidência de que Deus está me ouvindo. A pergunta é, você tem permanecido nele? A palavra de Deus tem permanecido em você? Você tem intimidade com Ele? Você tem comunhão com Ele? Você vive na presença dEle? Permanecer em Cristo é a evidência de que você tem uma vida de oração bem sucedida. Mas tem mais. Olha comigo, por favor, o versículo 10. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Ou seja, não é apenas, eu estou falando daquela união mística que aconteceu quando você creu, você foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e essa ligação é a ligação da cabeça com o corpo, do tronco com os ramos, mas é permanecer continuamente, é todo dia, é a intimidade. É exatamente isso que está escrito aqui, no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É relacionamento. Relacionamento. Mas me permita concluir. Permanecer em Cristo, amados irmãos, é o caminho da própria alegria, porque é isso que está no versículo 11. Você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, o vosso gozo seja completo. Então, note você que esta é uma outra marca de um cristão, uma alegria. Você é uma pessoa alegre? Eu não perguntei se você está alegre. Você é uma pessoa alegre? Porque estar alegre pode ser circunstancial. Você acabou de ganhar uma promoção, você está alegre. Subir o seu salário, você está alegre. Fez um check-up, está assim, tinindo em tudo, quesito, tirou nota 10 em todos os exames, está alegre. Seu filho passou no Enem em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, passou, você está alegre. Fez aquele concurso de anos, passou, você está alegre. Arrumou uma namorada, aí está muito alegre. Circunstancial. Agora, não é isso que Jesus está tratando, não. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Está falando isso para quem? Para os apóstolos. Só para os 12. Está falando para a multidão, não. O que eles homens enfrentaram na vida? Foram promovidos? Aplaudidos onde foram? Paulo chegou a dizer, eles se foram considerados escória do mundo. Lixo do mundo, escória de todos. Sabe o que aconteceu com eles? Todos eles foram martirizados, todos eles, exceto João, que foi banido para a ilha de Patmos, uma colônia penal. Mas leia a história deles. Eles não estavam tristes, havia alegria. Alegria. Paulo escreve para Timóteo no corredor da morte, lembrando de Timóteo, o pastor expôs sobre isso, lembrando de Timóteo, dizendo, Timóteo, eu me lembro de você, as minhas lágrimas são tão grandes, me lembro da sua fé sem fingimento que habitou na sua avó, na sua mãe.
Isso traz alegria para a minha alma. O cara está morrendo, está no corredor da morte, está feliz. É a alegria de Deus em você, é a alegria do Espírito Santo de Deus em você, é a alegria de você permanecer no amor de Deus. Então eu gostaria de concluir com aquela cena de Jesus, já no final do seu ministério, já na última semana da sua vida, onde ele sobe para Jerusalém na festa da Páscoa, e ele ia de Jerusalém para Betânia, aquele trecho ali que dá uns 10 quilômetros, e de repente, à beira do caminho, tem lá uma figueira, bonita, viçosa, luxuriante, e Jesus está com fome, e ele se aproxima da figueira, abre a folhagem, começa a procurar fruto, ele está com fome, quer comer, não encontrou nenhum fruto. Os estudiosos dizem que na figueira, os frutos vêm primeiro, depois vêm as folhas. Se tem folha, tem fruto. E aí Jesus, não encontrando nenhum fruto na figueira, ele amaldiçoou a figueira. Que me consta um último milagre que Jesus Cristo fez para destruir. Amaldiçoou a figueira, ela secou, da raiz até em cima. E o que Jesus quis nos ensinar com isso? O que quis nos ensinar com isso, irmãos, que nós não podemos fazer propaganda do que não temos. Ele não se agrada de folhas, ele quer frutos. Ele não se contenta com a aparência, ele quer a realidade. Ele não quer apenas propaganda de frutos, ele quer frutos na nossa vida. E a pergunta que eu faço a você hoje é: que tipo de ramo você é da videira verdadeira? Aquele ramo que não está dando fruto porque caiu, está precisando ser levantado? Você é aquele ramo que está produzindo fruto, mas pode produzir mais fruto, e a tesoura de Deus está passando na sua vida? Ou é você daquele tipo de ramo que produz muito fruto para a glória de Deus, e nisso todos reconhecem que você é um discípulo de Cristo? Que Deus nos ajude nesta noite a sermos frutíferos no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.